Boa tarde, Rachel, Marilla falou imediatamente. A tarde está realmente bonita hoje, não acha? Não quer se sentar? Como vai sua família? Algo que, por falta de outro nome, poderia ser chamado de amizade, existia, e sempre havia existido entre Marilla Cuthbert e a senhora Rachel, apesar, ou talvez por causa, de suas diferenças. Marilla era uma mulher alta e magra, com muitos ângulos e nenhuma curva. Seu cabelo escuro apresentava algumas mechas grisalhas e estava sempre penteado, formando um pequeno coque atrás da cabeça, preso muito firmemente por 2 grampos de metal. Parecia uma mulher pouco experiente e muito rígida, o que ela realmente era. Entretanto, havia às vezes uma expressão em sua boca que, se tivesse sido um pouco mais praticada, poderia ser indicativa de algum senso de humor. Estamos muito bem, a senhora Rachel respondeu. Mas quando vi Matthew sair hoje, tive receio de que você não estivesse bem. Pensei que talvez ele estivesse indo buscar o médico. Os lábios de Marilla se contraíram, demonstrando que ela já esperava por aquela pergunta. Ela sabia que a senhora Rachel viria, pois a visão de Matthew partindo daquela maneira tão inexplicável seria estímulo demais para a curiosidade de sua vizinha. Oh, não, estou perfeitamente bem, embora tenha tido uma dor de cabeça bastante desagradável ontem, disse. Matthew foi a Bry River. Vamos adotar um garoto de um orfanato em Nova Escócia, e ele vem no trem de hoje à tarde. Se Marilla tivesse falado que Matthew tinha ido a Bry River se encontrar com um canguru australiano, a senhora Rachel não teria ficado tão perplexa. Na verdade, a mulher ficou paralisada por uns 5 segundos. Embora fosse absolutamente impensável que Marilla estivesse zombando dela, a senhora Rachel foi quase forçada a supor isso. Está falando sério, Marilla? Perguntou assim que sua voz retornou. Sim, claro, Marilla respondeu naturalmente, como se adotar garotos de um orfanato em Nova Escócia fizesse parte de uma rotina normal de primavera em qualquer fazenda bem administrada de Avonlea, e não uma inovação da qual nunca se tinha ouvido falar. A senhora Rachel sentiu que havia recebido um severo golpe mental. Seus pensamentos eram só exclamações. Um garoto! De um orfanato! Ora, com certeza o mundo está virado de cabeça para baixo. Depois disso, nada mais me surpreenderia. Nada. Afinal de contas, como foi que essa ideia veio parar na sua cabeça, Marilla? Ela perguntou com um tom de completa reprovação. Afinal, aquela decisão havia sido tomada sem que sua opinião fosse consultada, e por isso era digna de reprovação. Bem, já havíamos pensado nisso há algum tempo. Melhor dizendo, durante todo o inverno, Marilla explicou. A senhora Alexander Spencer esteve aqui um dia antes do Natal e nos contou que na primavera ia trazer uma garotinha do orfanato de Hopetoun. A prima dela mora lá, e a senhora Spencer visitou esse orfanato. Ela sabe tudo sobre ele. Desde então, Matthew e eu começamos a falar sobre isso, de tempos em tempos. Pensamos em buscar um garoto. Matthew está envelhecendo, sabe como é. Já tem 60 anos. Não é mais tão ágil como era antes e, além do mais, está com problemas sérios no coração. Você sabe como é desesperadamente difícil contratar trabalhadores para nos ajudar. Nunca se acha ninguém, a não ser aqueles adolescentes franceses estúpidos. E assim que você consegue ensiná-los a fazer as coisas do jeito apropriado, vão embora para trabalhar nas fábricas de carne de lagosta enlatada, ou se mudam para os Estados Unidos. No início, Matthew sugeriu que trouxéssemos um rapaz da Inglaterra, mas eu disse não, categoricamente. Eles podem ser bons, mas não estou dizendo que não são, mas eu não quero meninos de rua londrinos, falei com ele. Ao menos que seja um garoto nascido aqui. De qualquer modo, vamos correr um risco, mas vou me sentir mentalmente melhor e dormir melhor à noite se tivermos conosco um rapazinho canadense.
Por fim, decidimos pedir à senhora Spencer que escolhesse um para nós quando ela fosse buscar sua menina. E na semana passada, quando soubemos que ela estava indo, lhe enviamos uma mensagem pelos parentes de Richard Spencer, que vivem em Carmody, na qual pedíamos que nos mandasse um garoto apropriado e esperto, de 10 ou 11 anos. Decidimos que essa seria a melhor idade, suficientemente crescido para ser logo útil no cumprimento das tarefas e, ao mesmo tempo, suficientemente jovem para ser treinado adequadamente. Pretendemos lhe oferecer um lar e uma boa educação. Então, hoje, o carteiro trouxe da estação ferroviária um telegrama da senhora Alexander Spencer, dizendo que eles viriam no trem das 17h30. Por isso, Matthew foi a Briar River para buscar o garoto. Depois de deixá-lo lá, a senhora Spencer vai seguir com uma menina para a estação de White Sands. Como a senhora Rachel tinha orgulho de sempre dizer francamente o que pensava, foi o que ela fez naquele momento. Após haver definido mentalmente qual seria a sua reação diante daquela notícia surpreendente. Escute, Marilla, eu vou lhe dizer sinceramente que acho isso uma grande besteira. É uma atitude arriscada, essa é a verdade. Você não sabe o que está fazendo. Está trazendo uma criança desconhecida para dentro de sua casa, de seu lar. Não sabe nada sobre esse garoto, nem sobre seu temperamento, muito menos que tipo de pais ele teve, ou em que espécie de pessoa ele pode se transformar. Ora, ainda na semana passada, li no jornal que um homem e sua esposa, moradores do oeste da ilha, levaram para seu lar um menino de um orfanato. E durante a noite, o garoto pôs fogo na casa. Ele fez isso de propósito, Marilla. Quase transformou o casal em carvão, em sua própria cama. E sei também de um outro caso em que o menino adotado costumava chupar todos os ovos da casa. E ninguém nunca conseguiu lhe tirar esse hábito. Se você tivesse me pedido um conselho, o que você não fez, Marilla, eu teria lhe dito para, por tudo que há de mais sagrado, nem pensar em fazer uma coisa dessas. Essa é a verdade. Contudo, tais comentários reconfortantes pareceram não ofender nem alarmar Marilla, que continuou a tricotar tranquilamente. Eu não nego que o que está dizendo tem algum fundamento, Rachel. Eu mesma tive algumas inquietações a esse respeito, mas Matthew estava totalmente decidido. Vi isso claramente e, portanto, resolvi ceder. É tão raro Matthew cismar com alguma coisa que, quando isso acontece, sempre acho que eu tenho a obrigação de concordar com ele. Quanto aos riscos, eles existem em praticamente qualquer coisa que seja feita nesse mundo. Se pensarmos bem, há riscos até em se ter filhos próprios. Nem sempre eles se tornam boas pessoas. Além disso, Nova Escócia é muito perto de nossa ilha. Não é como se estivéssemos trazendo o garoto da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Portanto, ele não pode ser muito diferente de nós mesmos. Bom, espero que dê tudo certo, disse a senhora Rachel com um tom de voz que mostrava claramente suas tristes dúvidas. Mas não diga que eu não avisei. Caso o menino incendeie Green Gables ou jogue veneno no poço. Ouvi contar uma história que aconteceu em New Brunswick, onde uma criança de um orfanato fez isso e toda a família morreu, e com muito sofrimento. Só que nesse caso era uma menina. Ora, não estamos trazendo uma menina. Marilla afirmou como se envenenar poços fosse um comportamento exclusivamente feminino e por isso não fosse necessário temer que um menino fizesse isso. Eu jamais pensaria em trazer uma garota para criarmos. Acho até admirável a senhora Alexander Spencer fazer isso, mas, pensando bem, ela não hesitaria em adotar até um orfanato inteiro se pusesse essa ideia na cabeça. A senhora Rachel gostaria de permanecer ali até Matthew voltar com seu órfão importado. Mas ao concluir que ainda teria de esperar umas 2 horas,
decidiu subir à rua para contar a novidade ao Sr. Bell, o superintendente. Certamente, isso causaria uma sensação sem precedentes no povoado, e a Sra. Rachel realmente adorava causar sensação. Sendo assim, foi embora, deixando Marilla um tanto aliviada, pois havia sentido suas dúvidas e medos renascerem por influência do pessimismo da vizinha. Por tudo que há nesse mundo, a Sra. Rachel murmurou, quando já se sentia em segurança na alameda. Parece até que estou sonhando. Ora, eu tenho pena desse pobre garoto. Muita pena. Marilla e Matthew não sabem nada sobre crianças e esperam que ele seja mais sábio e mais equilibrado que seu próprio avô, se é que um dia ele teve um avô, o que é duvidável. De qualquer modo, acho esquisito imaginar uma criança em Green Gables. Nunca houve uma nesse lugar. Matthew e Marilla já eram crescidos quando a casa nova foi construída. Se é que algum dia eles foram crianças. O que também é difícil acreditar ao olharmos para eles. Eu não queria estar no lugar desse órfão por nada. Oh, eu tenho muita pena dessa criança. Essa é a verdade. Foi isso que a Sra. Rachel falou, do fundo de seu coração para os arbustos de rosas silvestres. Mas se ela pudesse ter visto a criança que esperava pacientemente na estação ferroviária de Bry River, naquele exato momento, sua piedade seria ainda maior e mais profunda.